Olá, queridos, tudo bem? Estamos firmes no nosso devocional, estamos no nosso 20º dia, já estamos aí na metade do caminho e o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. E eu espero de verdade que essa palavra ela tenha sido, todos esses dias de devocional, tenha sido bênção para a sua vida e que tenha edificado a vida de alguém. Porque essa é a função da palavra de Deus, é edificar pessoas. A palavra de Deus ela não julga, a palavra de Deus ela não mata, a palavra de Deus ela vivifica, ela traz vida. Ela nos faz olhar para nós, nos arrependemos dos nossos pecados e traz vida. Então eu espero do fundo do meu coração que todos esses dias tenham sido bênção para você, para sua casa, para sua família, né? Inclusive eu gostaria muito de falar com você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, para você que de repente está debilitado na sua vida espiritual, está fraco, é tempo de se levantar, é tempo de fortalecer o Senhor e de repente esse devocional é o meio pelo qual você vai receber forças para poder ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Deus ele continua te amando, o amor de Deus ele não cessa, o amor de Deus é imutável. A única coisa que acontece é que nós perdemos a conexão com Deus quando nós não estamos em intimidade com Ele. Mas eu quero dizer para você que Deus ele te ama, de que Ele tem um propósito na sua vida e de que Ele quer que você seja bem sucedido e abençoado na terra. A única coisa que você precisa fazer é se voltar a Deus, ainda que de repente com pouca força, mas que você volte ao Senhor, porque Ele é que vai te fortalecer, tá bom, querido? E a palavra de hoje do nosso devocional está no livro de Hebreus, capítulo 11, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, queridos? É um capítulo inteiro que fala sobre a fé e é fantástico, eu te aconselho a ler depois. Ele vai falando como que os patriarcas obtiveram fé, como que eles foram trabalhados em si através da fé. É um capítulo lindo, é o livro de Hebreus, é um livro que fala muito sobre a fé, sobre a vida de Cristo, o sacrifício de Jesus, e é muito legal que você lê depois. E a palavra que eu gostaria de derramar hoje sobre o seu coração é a fé que vem de Deus. Essa fé que vem de Deus precisa encher o nosso coração. Essa fé que vem de Deus, ela precisa habitar no nosso coração, né? E é muito complicado porque a fé, o que é ter fé, né? O que é ter fé? A função da fé é gerar no nosso coração a vida de Deus, não é? O que ele diz aqui? Que a fé, olha só, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Ou seja, eu não estou vendo alguma coisa, mas eu creio que aquilo vai acontecer pela fé. Ou seja, a fé faz você acreditar em coisas que ainda não existem, mas que vão passar a existir através da fé, porque através da fé você vai chamar isso de existência, né? Fé não é pensamento positivo, aquela coisa de vai dar certo, e não, isso não é fé. Fé é: eu acredito, por exemplo, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas eu não vejo a Deus, né? Por mais que a gente veja sinais, eu não tenho nada palpável dizendo que realmente Jesus existe, de que Deus existe, mas eu tenho fé que Deus existe, de que Ele vai buscar a sua igreja, entende? Eu não vejo a Deus, mas eu creio nele através da fé. Isso é a fé. A fé ela gera essa ligação entre Deus e o homem, né? Isso é que é a fé. E nós, como seres humanos, precisamos de fé, né? Precisamos de fé para acreditar em Deus, de que Ele está conosco, né? A fé nos faz acreditar que existe um Deus que não vemos, mas que temos a convicção que Ele existe, né? A fé é a ponte entre o homem e Deus. A fé nos faz acreditar em coisas que, humanamente falando, é impossível, né? Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Abraão, por exemplo, ele teve uma fé incrível. Ele não podia ter filho, aí Deus deu o seu filho e de repente Deus pediu o seu filho como sacrifício. E a gente olha essa história e fala: meu Deus, que Deus ruim, Deus deu e depois tira, que negócio é esse? Mas pela fé ele acreditava de que ele estava agradando a Deus, e no meio do caminho Deus deu o livramento e ele não precisou, né? Moisés, o maior exemplo de fé foi Moisés, gente. O que é colocar um bordão no meio do mar e aquele mar se abrir para mais de 2 milhões de pessoas passar no meio das águas? Isso é fé. A fé, ela faz você crer em coisas que muitas vezes vão te chamar de louco, muitas vezes vão te chamar de sei lá, de insano, sabe? Não que a fé é justificativa pra gente fazer coisas fora do padrão, tá, querido? A fé
embora ela faça você acreditar naquilo que não existe, mas você tem que entender que existem coisas que você precisa planejar, existem coisas que você precisa fazer. Enfim, a fé, quando ela vem de Deus, ela traz paz no teu coração e ela traz uma convicção que homem nenhum na terra traz, querido. A função da fé é gerar em nós a expectativa da vida de Deus em nós, é crer que o Senhor nos ama. E eu gostaria aqui de falar como que a fé age no nosso coração. Primeiro, a fé nos faz crer em Deus. O intuito primordial da fé, a primazia de tudo é acreditar que Deus existe. Se você decorrer o texto, você vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem a fé eu não acredito que Deus existe. E se Deus não existe, então eu não creio em Deus e eu não vou receber os benefícios de Deus. Então, o principal ponto disso a fé precisa me fazer crer que Deus existe. Segundo, ela faz crer que Deus está comigo. Ora, se eu acredito que Deus existe, eu preciso crer que Ele está comigo. A fé gera essa certeza no nosso coração. Primeiro, ela faz crer que Deus existe, ela faz crer que Deus está comigo e agora ela me faz crer que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é a boca dele na terra. Então a fé me faz acreditar na sua palavra. Depois ela me faz crer na certeza das promessas que existem nessa palavra para minha vida. Quais são as promessas que tem aqui? Milhares, querido. De que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. De que Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Que Ele nos fez ser filho de Deus. Que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ficaria aqui anos falando e não terminaria. Existem milhares de promessas de Deus. A fé também nos dá a paz em meio a tribulações, pois sabemos que Deus está conosco. Ou seja, a fé nos traz essa paz. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, embora talvez ele tivesse triste, porque era o filho que ele tanto desejava, mas ele tinha paz no seu coração de que ele estava fazendo a vontade de Deus. E porque Deus viu o coração de Abraão, Deus falou: não, Abraão, eu estava provando só o seu coração, eu já sei que eu estou em primeiro lugar na sua vida, fique tranquilo, eu não vou tirar do teu filho, porque ele é Pai, ele é o nosso Pai. Então, querido, Deus, ele é maravilhoso e ele dá paz, mesmo no meio dessa tribulação, desse caos que nós estamos vivendo, a paz no nosso coração, amém? E a fé nos faz acreditar que Deus nos amou, provando que enviou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, para sermos chamados os seus filhos. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E é a fé que nos faz acreditar nisso. Sem a fé, nós jamais poderíamos acreditar em todas essas coisas, Por isso que não discuta com quem não acredita na Bíblia, não discuta com quem não acredita em Deus, porque crer em Deus é um ato de fé. Se você está conversando com alguém que não tem fé em Deus, você simplesmente vai estar jogando palavras ao vento, porque é necessário que tenha fé para se acreditar em Deus. Então é necessário que tenha fé para acreditar na palavra de Deus, porque realmente existem coisas aqui, queridos, que parecem ser irracional. É somente pela fé que nós acreditamos nisso, e não importa o tamanho da sua, E Mateus fala que ainda que a nossa fé for como um grãozinho de mostarda, nós podemos dar uma ordem para o monte e ele se mover de um lado para o outro através da nossa fé. Então eu quero declarar fé sobre a sua vida, fé sobre a sua casa, a fé para vencer esse problema, a fé para sair dessa tribulação, a fé para sair desse caos, porque Deus está conosco. É necessário que você creia que Deus existe, E de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, pela fé, creia no Senhor. Creia que Deus é misericordioso e creia que o Senhor vai nos livrar de todo mal. É necessário nós crermos em Deus. Creia que Deus, ele te ama. Creia que Deus enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pela sua vida. Creia que não há outro caminho a não ser através de Jesus para você ter acesso a Deus. Amém, queridos? Então fique com essa palavra no seu coração. Receba a fé, receba a força do Senhor para enfrentar aí os próximos dias que nós estamos vivendo e para terem dias maravilhosos no futuro. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.